Continuando nossa série sobre a espada de São Miguel, examinaremos outra aparição de São Miguel ao longo da linha sagrada dos 7 santuários, a Sacra de San Michele. O arcanjo São Miguel é mencionado algumas vezes nas Sagradas Escrituras, em particular no livro de Daniel, onde ele é retratado como o governante supremo do exército celestial e guerreiro contra os inimigos do povo eleito. Enquanto no livro do Apocalipse, Miguel é o príncipe dos anjos fiéis a Deus, ele luta e derrota o dragão, Satanás e os anjos rebeldes. Assim, São Miguel é reverenciado na tradição cristã como um defensor do povo cristão, um guerreiro que combate contra os inimigos da Santa Igreja. O culto ao arcanjo difundiu-se do Oriente e enraizou-se na região mediterrânea, principalmente na Itália, onde chegou com a expansão do cristianismo, sendo que o local de veneração mais antigo e famoso de São Miguel por ali é o Santuário do Gargano. Este tornou-se um importante centro de difusão da veneração de São Miguel na Europa e principalmente na Itália, e passou a representar o modelo ideal para todos os santuários subsequentes. Assim, lugares altos como cumes de montanhas, colinas, mas também ilhas e cavernas profundas passaram a ser considerados desde esses tempos como os locais mais apropriados para a veneração dos santos anjos e de São Miguel em particular. E seguindo esta característica geográfica, surgiu a Sacra de San Michele, fruto dessa crescente veneração do arcanjo por volta do século V e VI. Mas, ao contrário dos outros santuários que já citamos, este santuário não se situa no meio do mar. Em vez disso, ele foi construído sobre uma enorme rocha no meio dos Alpes, região do Piemonte, na Itália. De suas torres é possível admirar Torino e tem-se uma deslumbrante vista do Vale de Susa, fazendo também fronteira com a França. É um espetáculo para ser visto. Localizado na antiga rota de peregrinação entre o Mont Saint-Michel e o Gargano, a Sacra de San Michele é o santuário central da espada de São Miguel. A montanha na qual foi construído apresenta evidências de assentamentos humanos desde os tempos pré-históricos. Em tempos posteriores, foi fortificado pelos Ligurians e pelos celtas, sob o governo dos 2 reis Códio. Por volta de 63 d.C., se tornou uma parte de uma província romana, sendo explorado por eles para fins militares, onde construíram uma castro, uma guarnição, devido à posição estratégica do pico. Mais tarde, quase após um século da queda do Império Romano Ocidental, talvez por volta de 569 d.C., os longobardos invadiram e ocuparam os Alpes corsos e construíram as famosas eclusas dos longobardos. Eles ergueram muros e torres em todo o Vale de Susa, quando, sob a liderança de seu rei Desidério e de seu filho Adelchi, se reuniram para repelir a entrada de Carlos Magno, rei dos francos, na Itália. Mas, por volta de 773, os francos, vencedores da Batalha das Eclusas, conquistaram a área e lá permaneceram até 888, quando os sarracenos invadiram os Alpes ocidentais e governaram por cerca de 80 anos. A presença cristã chegou posteriormente. O mais antigo relato existente é de William, um monge que viveu na abadia no final do século XI. Ele escreveu um Chronicon Trenobi Sancti Michaelis de Clusa, dizendo que a abadia foi iniciada por volta de 966. Mas em outra passagem, o mesmo monge afirma que a construção começou sob o pontificado do Papa Silvestre II, que governou a igreja entre os anos 999 e 1003. De qualquer forma, a tradição mais forte, também sustentada pela presença de documentação histórica,
afirma que a construção da Sacra foi iniciada realmente entre os anos 983 e 987 por São Giovanni Vincenzo, que foi discípulo de São Romualdo, este último considerado o reformador do monarquismo na Itália. Conta-se que Giovanni Vincenzo estava destinado a ocupar a prestigiosa cátedra episcopal da cidade de Ravenna. A data de sua eleição como arcebispo da cidade, que já era uma das capitais do desaparecido Império Romano Ocidental, é registrada em 2 de outubro de 982, quando seu antecessor honesto ainda estava vivo. Tem-se o registro também de 16 de julho de 983, quando em documento ele está já mencionado como bispo da cidade do Adriático. Vários outros documentos testemunham, até o ano 997, a sua preocupação pastoral, o empenho civil e político que desempenhou, como o seu cargo, então, na época, implicava. Entretanto, afirma-se que Giovanni Vincenzo renunciou ao episcopado entre o verão de 997 e a primavera do ano seguinte, e isso é comprovado por decretos de um sínodo provincial presididos em Ravenna, que foram assinados em 1º de maio por seu sucessor Gerberto. Os reais motivos de tal escolha são desconhecidos, talvez influenciados, como hipotetizaram alguns historiadores, pelo análogo feito por seu mestre espiritual São Romualdo, que renunciou ao governo da abadia de Santa Apolinária em Classe justamente naquele período, ou pelo simples desejo sincero de se aposentar para viver de uma forma eremítica. Não se sabe quais foram as razões que levaram São Giovanni Vincenzo a escolher o Vale de Susa como local de sua ermida. Talvez fizesse parte desse grupo de pessoas, incluindo um certo Giovanni Morosini, que acompanhou São Romualdo em sua viagem a Cúcia em 982, e provavelmente, percorrendo o Vale de Susa, sentiu-se favoravelmente atraído por sua beleza. São Romualdo havia formulado uma pequena regra, baseada no monarquismo eremítico, e no qual dizia em sua regra: sente-se na sua cela como no paraíso, coloque o mundo inteiro para trás e o esqueça. Observe seus pensamentos como um bom pescador procurando peixes. O caminho que você deve seguir está nos Salmos, nunca o deixe. Assim, São Giovanni Vincenzo foi especialmente inspirado por este monarquismo eremítico. E é muito provável que foi também impelido pelos mesmos desejos dos monges irlandeses de buscar um deserto, onde pudesse devotar sua vida a Deus, afastado das vaidades do mundo. Conta-se que, primeiramente, São Giovanni Vincenzo construiu lá uma igreja em homenagem à Virgem. Posteriormente, o arcanjo São Miguel, a quem era muito devoto, teria-lhe aparecido várias vezes, pedindo-lhe que construísse uma capela em sua homenagem no topo da montanha. E o próprio arcanjo teria milagrosamente ajudado o santo a transportar todo o material para a construção da igreja até o cume, local de difícil acesso. Este relato, embora alguns dizem que é lenda, é registrado em vários escritos em várias datas. Mais tarde, a abadia desenvolveu-se enormemente sob os cuidados de uma comunidade de monges beneditinos, com a construção de um edifício separado com quartos para os peregrinos, seguindo a popular Via Francigena, e de uma igreja-mosteiro por volta de 1015 e 1035, provavelmente sobre as ruínas do antigo castro romano. Assim, de seu início até cerca de meados do século XIV, o mosteiro desfrutou de sua mais célebre era, sob a liderança destes abades beneditinos. Mas, em 1379, o mau governo do abade Pedro de Fongeret levou o conde Amadeu VI de Saboia, chamado o Conde Verde, a pedir a Santa Sé a abolição do cargo de monge-abade, que foi substituído por um abade comendador. Com a nomeação de um abade comendador, iniciou-se o período de declínio do mosteiro.
de 1381 a 1622, quando foi finalmente suprimido pelo Papa Gregório XV. A Sacra permaneceu abandonada até 1835, quando o rei Carlos Alberto e o Papa pediram a Antônio Cosmini para restaurá-la e repovoá-la. Atualmente está sob os cuidados dos padres rosminianos. Enfim, construída ao longo dos séculos e finalmente restaurada recentemente, a Sacra de San Michele apresenta uma mistura de estilos que vão do românico, gótico ao neorromânico. A estrutura é complexa. O núcleo é a igreja de São Michele, com a cripta, em torno da qual foi construída a primeira abadia em fins do século X, como atesta a influência bizantina nos nichos, colunas e arcos. Essa foi expandida no século XII, quando foi construído um novo mosteiro, mas devido ao longo abandono, sofreu uma rápida degradação. Hoje pode ser vista suas ruínas arqueológicas, mas tem muitas outras partes ainda intactas. A parte da Sacra que sempre pode ser visitada, geralmente, inclui o chamado Sepulcro dos Monges, que é provavelmente os restos de uma capela que reproduz em sua planta octogonal o Santo Sepulcro de Jerusalém. Também a Casa de Hóspedes, a grande estátua de São Miguel, adicionada no início do século XXI, criação do escultor do Tirol do Sul, Paul de Dos Murrudad. Da entrada, sobe-se para a Escala dei Morti e o Portal do Zodíaco, os arcos rampantes, a igreja e a torre Belalda, a qual está ligada à lenda da jovem Alda, que se jogou da torre para proteger sua pureza ao fugir de perseguidores e foi salva pelos anjos. Mas, tempos depois, gabando-se do acontecido e para provar à população local que não acreditava que ela tinha sido salva pelos anjos, ela jogou-se novamente da torre, só que desta vez os anjos não a salvaram por causa do seu orgulho. Bem, no interior da igreja matriz da Sacra estão sepultados os membros da Casa de Savoia, uma das famílias reais mais antigas do mundo. Também é possível visitar, mas somente em casos especiais e mediante reserva, o interior, onde se encontra o museu e a biblioteca com cerca de 10.000 livros antiquíssimos, e a sala dos antigos Savoia. É impressionante verificar as paredes de rocha nua de algumas dessas salas, que revelam o quanto e como o mosteiro foi construído literalmente agarrado às rochas da montanha. E isso é bem característico dos cultos a São Miguel. Normalmente, suas igrejas são estabelecidas em pináculos, cavernas, ilhas, enfim, em locais de difícil acesso, mas sempre exuberantes em sua paisagem natural, preservada, manifestando a grandeza e beleza de Deus, seu Criador. São Miguel, rogai por nós.